pessoal do terceiro ano, mais uma semana, a gente vai começar agora. Hoje a gente tem aula de língua portuguesa e a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo do livro, beleza? Então a gente precisa fazer o quê? Corrigir os exercícios da aula passada. Você vai abrir o seu livro aí na página 105, a gente vai fazer essa correção bem rapidinha para dar continuidade aí no nosso livro. Vamos lá então? Na atividade do número 4, ele pedia para a gente escrever. Lembra que a gente estava lendo sobre o diário da Serafina e ela registrou sobre o aniversário do pai dela no diário? Ele perguntava por que ela fez isso, qual a importância, né? Então, uma sugestão aqui de resposta é que ela quer ler sobre esse acontecimento futuramente. Ela registrou no diário dela para que ela possa ler. Ou então, porque ela considera o diário dela um amigo e ela gosta de escrever sobre as coisas que acontecem no dia a dia com ela. Tá? Essa resposta era pessoal. Número 5. O que fez a Serafina ficar feliz com a frente fria que chegou do sul durante a madrugada? Tinha que colocar a opção correta, marcar um X. Era número 2, o fato do pai dela estrear o mesmo dia o cachecol que ela fez para ele. Então isso deixava ela feliz. Número 6. Releia o trecho do texto e depois a gente precisava fazer o quê? Responder as perguntas. Tinham 3 palavrinhas ali que estavam grifadas, até as orelhas. Então a resposta da letrinha A perguntava: a quem a palavra dele se refere neste trecho? Então tinha, depois do jantar, então, o sorriso dele. Que significa? Esse dele quer dizer do pai da Serafina, porque o sorriso dele ia de orelhas a orelhas, né? E o que essa expressão ela quer dizer? Ela quer dizer que um grande sorriso foi dado por ele, né? Expressando contentamento. De sorriso de orelha a orelha. É quando a boca chega numa orelha e na outra, né? E aí a letrinha C pedia para que a gente copiasse um trecho do texto que comprove a afirmação de que a Serafina escreve como se estivesse conversando com um diário. Então, a sugestão podia ser: querido diário, é muito fácil agradar e amar um pai como o meu, diário. Então, essas expressões que ela trata o diário como se fosse mesmo um amiguinho dela. No exercício 7, a gente tinha que localizar no texto algumas palavras que a Serafina falou no diminutivo, né? Depois de localizar e sublinhar essas palavras no texto, quais eram elas? Vocês circularam, grifaram lá no texto? Então, tinha algumas palavrinhas lá no texto. Quais eram? Velhinhas, madrugadinha, tinha essas palavrinhas, certo? E depois, na outra folhinha do diário, agradinho, bilhetinhos, lembrancinha, eram essas palavras no diminutivo. E aí, em sua opinião, por que a Serafina usou essas palavras no diminutivo? Ela quis colocar essas palavras dando uma ideia diferente, uma intensidade diferente. Então, a madrugadinha queria dizer cedinho, né? Quando era cedo. O carinho e agradinhos e bilhetinhos é uma coisa de mais simples, para dizer que é mais carinhoso, como a lembrancinha também, né? Na número 8, eu pedia para a gente fazer o quê? Reler o final do texto e perceber o que estava ali de diferente, né? E depois ligar as situações do que indicava corretamente. Então, pedia para colocar como. A primeira, que falava tchau, vou parar porque eu preciso estudar para a prova de matemática na casa do Tadeu, indicava que a Serafina se despede do diário e finaliza a sua escrita. Mas aí tem um PS, sabe? O PS. Esqueci de dizer qual foi a sobremesa. Foi manjar branco com fio de ovos. Delícia! Isso significa, o PS, que a Serafina acrescentou uma informação no que ela já tinha escrevido. Então, ela colocou a informação no final como PS porque ela esqueceu de falar. E ela acrescentou a informação. No número 9, os textos que a gente acabou de ler são divididos em parágrafos. E aí pergunta, cada parágrafo contém um bloco de ideias, né? Cada 4 linhas, 5 linhas tem uma ideia. Em qual parágrafo do diário a Serafina comenta como é o pai dela? Aí tem que ir lá no texto, né, e contar. Quando vocês contaram lá no parágrafo, é no 6º parágrafo do diário, né? Ou no 2º parágrafo da 2ª página. Nesses daí que ele retoma falando sobre como que o pai dela é. Então, nesses parágrafos também tem essa descrição. Depois ele pede para a gente voltar no texto e perceber, identificar como que as letras dos parágrafos foram iniciadas e pintar o quadradinho com a alternativa correta. Então, como que foi iniciado aí as letras, né,
de cada parágrafo, elas foram iniciadas com letra maiúscula. Foi sempre que eu falei para vocês, né? O parágrafo sempre se inicia com a letra maiúscula. Toda vez que eu vou iniciar uma história, contar alguma coisa, eu sempre vou colocar a letra maiúscula para início dessa frase, né? Feita a correção, pessoal, agora a gente vai lá na página 107 do livro. A gente vai estudar um pouco agora sobre o que é registro formal e o que é registro informal. Então eu vou colocar agora para vocês um vídeo, tá? Curto, e depois a gente vai voltar a discutir um pouquinho sobre esse assunto. Vamos conversar sobre linguagem e suas variantes, porque é importante saber diferenciar os seus usos. Aqui temos duas situações diferentes: a situação formal e a situação informal. A linguagem formal é também conhecida como linguagem culta, e a informal é chamada de linguagem cotidiana. A linguagem formal ou culta é caracterizada pelo uso correto das normas gramaticais, pela pronúncia clara e correta das palavras. Por exemplo, falamos ou escrevemos estava e não tava. Também é característica da linguagem formal o uso de um vocabulário rico e vasto, e também a seriedade. A linguagem formal é usada em documentos oficiais, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, livros e discursos públicos. A linguagem informal ou cotidiana é caracterizada pela linguagem espontânea e regionalista, pelo uso de expressões do dia a dia e de gírias como bugado ao invés de estragado, parça ao invés de amigo. Nessa linguagem, usa-se vocabulário simples, muito presente entre amigos e familiares, e não há uma preocupação com o uso correto das normas gramaticais. Está muito presente em momentos descontraídos, como em conversas entre amigos e familiares, mensagens pelo celular e redes sociais. Bom, agora que vocês viram, acho que vai ficar mais fácil para a gente entender isso. Então, aí na imagem da página 107, a gente tem duas mensagens via WhatsApp, né? Do Guto, a primeira para o Felipe e a segunda para a professora. Então, olha como que o Guto escreveu para o amigo dele. Para o amigo dele, ele escreveu: Fê, não estou achando material de pesquisa para o trabalho sobre família. Se você encontrar alguma coisa, me dá um toque. Valeu, abração. E aí no outro ele escreve para a professora: Professora Renata, eu e o Felipe estamos com dificuldade em encontrar material interessante para a pesquisa sobre família. A senhora poderia nos indicar algo? Obrigada. Então, na mensagem A, que é mandada para o amigo dele, né, para um amigo do Guto, para o Felipe, é muito diferente da mensagem enviada para a professora, né? Elas tá tratando do mesmo assunto, tá falando do mesmo assunto. Um é para um pedido de ajuda, né? E o outro para comunicar ao amigo que ele não está conseguindo encontrar. Mas qual que é a diferença? A mensagem A, ela foi escrita de modo mais descontraído, então ele abreviou ali o VC, quer dizer você, então ele não estou achando, então ele usa palavras de uma forma mais descontraída, colocou até o apelido do amigo, né? E na mensagem B foi escrito mais sério, estava mais sério, escrito certo, sem abreviação, usando todas as palavras, porque foi encaminhada para a professora. O que significa isso, pessoal? Que o registro informal, que é ali no primeiro, que o Guto mandou para o Felipe, tem as situações de comunicação mais descontraídas, como se fosse uma conversa de amigos. Então eu posso falar de forma abreviada, sem usar o português de forma correta, com assuntos mais ligados ao cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia. Mas quando eu vou para o registro formal, eu tenho que fazer uma escrita mais séria, uma escrita mais correta, tá? Porque eu vou tratar de um assunto com uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade, não é um amigo, não é, no caso que eu e vocês, a gente é amigo, certo? Então eu não tenho tanta formalidade. Mas se eu for escrever para uma pessoa que eu não conheço, mandar uma carta para o prefeito, por exemplo, para a diretora de uma outra escola que não seja nossa, eu preciso fazer uma carta, um registro, né, de uma forma mais formal. Então, informal é quando eu falo com uma pessoa que eu já tenho intimidade, uso palavras que ela conhece, gírias, tá? Que é para dizer de formas mais brincalhonas, né? Agora, o formal
É uma carta mais séria, uma carta escrita de forma mais séria, assim como a gente viu aí no vídeo, tá? Então, depois de ver aí um pouquinho sobre o que é informal e o que é formal, vocês vão responder as páginas 108 e 109 para testar um pouquinho se vocês aprenderam um pouco sobre o que é formal e o que é informal. Beleza, pessoal? E aí, depois de fazer essas páginas, a gente vai falar sobre um outro assunto também, que é um pouquinho sobre a variação linguística. Tia, mas o que é isso, variação linguística? A gente tem o registro formal e o registro informal, certo? E de acordo com o que eu vou falar para as pessoas de nível de proximidade, de intimidade, eu posso falar de uma forma mais contraída e de uma forma mais séria. Mas vocês sabiam que nessa de falar de forma mais descontraída, as pessoas de diferentes locais das regiões aqui do Brasil, elas usam expressões diferentes do que a gente conhece? Ah, mas como assim? Por exemplo, aqui em São Carlos a gente toma o chup-chup, o chup-chup, né? Que é aquele pacotinho de plástico que vem com geladinho dentro, que ele tem várias cores, vários sabores, né? Mas vocês sabiam que tem lugares que chamam isso de sacolé? Ou de din-din? Ou então geladinho? Então, cada lugar do Brasil tem uma forma de dizer isso, de falar sobre o chup-chup de forma diferente. Então, a mesma palavra pode ter várias formas de expressões diferentes nas regiões do Brasil. Isso a gente chama do quê? Variação linguística. O que mais que a gente chama de variação linguística? O sotaque. Quem nasce no sul fala de uma forma diferente de quem mora no norte, nasceu no norte. E às vezes quem fala do norte é diferente do nordeste. Então, às vezes, o sotaque também é uma variação linguística e ele é carregado de acordo com a região do Brasil. Outra coisa que é parte da variação linguística, pessoal, é a redução da palavra. Ou seja, quando eu falo assim, eu irei para a praia. Então tem lá, eu irei para a praia. Quando se eu for escrever isso num texto, tem que escrever dessa forma, eu irei para a praia. Mas a gente tem a redução, que a gente chama de variação linguística. A gente não vai falar mais eu vou para a praia numa conversa. Fica muito estranho, né? Aí eu uso o quê? Vou para a praia. Vou para a praia. Entendeu? Eu falei eu vou para a praia, mas eu reduzi as palavras vou para a praia. Isso a gente pode falar de forma descontraída. Mas se eu for fazer o registro, eu tenho que colocar como eu vou para a praia. Tá? Então isso a gente também chama de variação linguística. É um jeito de falar informal, mas quando passa para algum texto, alguma coisa que a gente vai escrever, ele tem que ser formal. Então eu não vou falar mais pra, eu vou falar para. Eu não vou falar cantar, eu vou falar cantar. Ou pensa aí nas palavras que a gente às vezes corta no meio, né? Ah, a mulher foi de vestido. A mulher foi de vestido. Eu não posso falar isso no texto. Não posso falar que foi mulher. Eu tenho que colocar mulher. Eu não vou falar homem. Eu vou falar homem. Então é errado falar de forma informal. De informal a gente fala tranquilo. Agora, se a gente for registrar isso, a gente tem que ser sempre na forma formal, tá? Então eu canto, mas eu não posso escrever, quando eu vou cantar para minha mãe, não posso por isso, né? Tem que pôr o quê? Quando eu for cantar para minha mãe, tá? Então tem que sempre pensar nisso, tá? Isso a gente chama de variação linguística e tem a ver aí com o conteúdo formal e informal, beleza, pessoal? Então vamos fazer aí as páginas 108 e 109 e a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo. Faça o exercício, pausa o vídeo e depois vamos avançar aí no conteúdo. Agora que vocês já fizeram a atividade lá da página 108 e 109, ou se vocês estão assistindo o vídeo direto, né, sem fazer as atividades para depois fazer tudo junto no final, a gente vai estudar um pouquinho sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Tia, o que é isso? O acento agudo é o que a gente chama de tracinho, tá? E o acento circunflexo é o que a gente fala que é o chapeuzinho. Bom, aí a gente tem duas imagens, tem o picolé e tem o bambolê. Então eu tenho aqui duas palavras, eu vou aproximar para vocês prestarem atenção na forma como eu estou falando dessas palavras, tá? Eu tenho o picolé e o bambolê, tá vendo? Como eu abri a boca, picolé, olha como eu abri a boca. E olha como eu falei bambolê, bambolê. Qual que eu abri mais a boca? Foi para falar picolé ou foi para falar bambolê? Para falar picolé. Por quê?
O E tem acento aberto, né? Um acento agudo. Então, ele é uma vogal que a gente fala de forma mais aberta. Picolé. E isso dá o acento agudo para ele. Agora, bambolê. Bambolê. Perceba como eu mexo pouco a minha boca? Bambolê. O E tem acento fechado, um circunflexo. O som dele é abafado. Eu não falo bambolé, eu falo bambolê. Entende? Percebe? E aí, a gente tem a explicaçãozinha. Tanto a palavra picolé quanto a palavra bambolê, elas receberam acento gráfico na sílaba tônica. Lembra da sílaba tônica que eu chamo a palavrinha? Picolé, bambolê. Olha só, os acentos são sempre nessas sílabas tônicas. Na palavra picolé, o acento é agudo, porque ele indica o som da vogal aberto. Olha, picolé, e não picolê, né? Na palavra bambolê, o acento é circunflexo, indica que o som da vogal é fechado. Ou seja, eu falo bambolê, olha o som, fechado, bambolê, e não bambolé, tá? Perceba aí essa diferença. Agora vamos ler as palavras abaixo. No quadrinho A, tem o vatapá, pé, físico, cócegas, saúde. Todas são vogais abertas, tá? Físico, não físico, tá? Cócegas e não côcegas. No quadrinho B, eu tenho o pântano, silêncio e vovô. Olha como o som do pântano vem bem carregado, bem fechado. Pântano. E silêncio? Silêncio, não é silêncio, né? E vovô? Vovô. Bem fechada a minha boca. Nas palavras do grupo A, o acento agudo foi empregado nas vogais A, E, I, O e U. Nas palavras do grupo B, o acento circunflexo foi empregado nas palavras A, E, O. O acento gráfico é colocado sempre na sílaba tônica das palavras. Então, quando eu vou... essa palavra tem acento. Tá, ela tem acento, mas onde que é o acento dela? Eu vou chamar a palavrinha e vou descobrir que onde tem acento ali é a sílaba tônica. O acento agudo ele pode ser usado em todas as vogais. Então, A, E, I, O, U. Então, eu falo E, I, O. Mas, quando eu coloco o acento agudo, é o E, O, tá? Então, ele tem o acento mais aberto, né? Com o acento, ele fica mais aberto. Já no acento circunflexo, ele só é usado nas vogais A, E, O. Nas vogais E, O, ele indica sempre o som fechado. Então, eu não vou falar mais E, O. Eu vou falar E, O, tá? E aí, feito isso, a gente vai conferir esse videozinho agora, que vai falar sobre essa importância da acentuação. Nele tem uma atividade que vocês podem fazer e depois vocês vão fazer atividades da página 111 e 112, tá bom? Esse é nosso exercício aí para fazer hoje de língua portuguesa. Vamos conferir o vídeo e depois vocês podem ficar livres para fazer a atividade, beleza? Uma boa aula para vocês, confere o vídeo e faça atividades aí do livro. Olá, hoje vamos aprender sobre acento agudo e circunflexo. A acentuação serve, basicamente, para demonstrar qual é a sílaba mais forte numa palavra, para identificar o timbre da vogal, se o som é aberto ou fechado, e também para diferenciar o sentido das palavras. Nessas duas palavras, por exemplo, eu só vou saber se se trata de vovô ou vovó quando eu colocar o acento. Vovó usa o acento agudo e vovô usa o acento circunflexo. O acento agudo nós usamos nas vogais que têm uma pronúncia aberta. A, E, I, O, U. Exemplificando: água, época, índio, óbvio, ícone, útil. O acento circunflexo representa as vogais fechadas. A, E, O. Exemplo: âmago, você, vovô. Para diferenciar os acentos e não errar, vamos imaginar que o agudo é um som aberto, porque ele segue direto, vai abrindo. Agudo quer dizer pontiagudo. Olha como o símbolo segue reto para cima. O acento circunflexo é fechado. Observe o próprio símbolo que o representa. Ele fecha, como se o som ficasse preso ali dentro do que muitos chamam de chapeuzinho. Circunflexo quer dizer dobrado, arqueado, encurvado. Não é assim que eu acento? Exatamente.
acento circunflexo, som fechado. E o seu símbolo é fechado. Alguns exercícios. Vamos treinar e aprender um pouco mais, identificando se usamos o acento agudo ou circunflexo em cada palavra abaixo. Acadêmico. Chama a palavra para identificar qual é a sílaba que será acentuada. Acadêmico. Descobri que a sílaba acentuada é D. Então, se descobrimos que a sílaba tônica é D, acadêmico, o som é aberto ou fechado? Acadêmico. É fechado, não é mesmo? Então eu uso o acento circunflexo. Açaí. Açaí. O acento vai na última sílaba, ou seja, na vogal I. Açaí. O som é aberto ou fechado? Isso mesmo, som aberto, então é acento agudo. Ambulância. A sílaba tônica é lã. Tem o som fechado, então é acento circunflexo. Bambolê. Som aberto ou fechado? Fechado, acento circunflexo. Camelô. Som aberto ou fechado? Fechado, acento circunflexo. Cipó. Som aberto ou fechado? Isso mesmo, som aberto, cipó. Então, acento é agudo. Complô. Som fechado, acento circunflexo. Crachá. Som aberto, acento agudo. Dê uma pausa no vídeo e tente resolver esses exercícios. Continuando, crochê. Som fechado, acento circunflexo. Dinâmico. Som fechado, acento circunflexo. Dominó, acento agudo. Fácil, acento agudo. Gênero, acento circunflexo. Jacaré, acento agudo. Judô, acento circunflexo. Lâmpada, acento circunflexo. Líquido, acento agudo. Metrô, acento circunflexo. Plástico, acento agudo. Próximo, acento agudo. Público, acento agudo. Purê, acento circunflexo. Sofá, acento agudo.